Hoje eu vou falar de uma das experiências mais complexas que as mulheres passam na vida. Hoje eu vou falar da maternidade real, que é a experiência de ser mãe, incluindo os desafios, as dificuldades e a realidade, que é bem diferente, né, daquela idealizada pela sociedade. Meu nome é Tainá Gomes, para aqueles que não me conhecem, e esse é o meu canal, Uma Vida com Propósito. Hoje eu vou compartilhar com vocês o relato da minha experiência com a maternidade, das dificuldades, né, desse choque de realidade que foi para mim ser mãe. Eu tive a minha gestação ali, né, em pleno foco da pandemia. Eu engravidei no final de 2019, então eu passei a pandemia toda, né, grávida, tive a minha filha no foco da pandemia. E o primeiro desafio que eu enfrentei, ainda ali na gestação, né, com aquelas mudanças hormonais, foi a solidão, a solitude. Eu morava em uma cidade que eu não tinha nenhum parente, né? Não tinha ninguém. Eu morava com uma pessoa, só que essa pessoa não estabelecia uma comunicação, ou melhor, não estabelecia uma conexão comigo e também não era muito empático, não era empático comigo. Então eu me esbarrei nessa questão da solidão já ali e também senti muita falta da minha mãe. Minha mãe não é mais viva, então ali eu chorei muito na gestação, sentindo falta daquela figura materna, de alguém com a experiência, né, de mãe, para me orientar no enxoval, no proceder da gestação. Então esse foi o primeiro desafio, foi a solidão, de eu me ver só, estar longe da família. Isso mexeu bastante assim com o meu emocional. Eu fiquei um bom período sofrendo, triste com isso, mas ao mesmo tempo eu estava ali curtindo a gravidez, realizando aquele sonho de ser mãe. Eu ainda estava nesse clima romântico, né? Romantizando muito a gravidez, aquele sonho de ter um bebezinho para cuidar, que fofinho. Mal eu sabia o que me esperava pela frente. Daí veio o pós-parto, que foi muito difícil. Peraí, antes de falar do pós-parto, outra dificuldade que eu tive é que eu tenho uma patologia que tem que tomar anticoagulante todos os dias, durante a gestação, sob pena de perder o bebê. Porque se eu não tomasse essa medicação para afinar o sangue, os nutrientes não iriam passar pelo cordão umbilical e chegar até a criança. Eu não sou médica, essa é uma explicação bem leiga, mas eu tenho SAF, que é Síndrome do Anticorpo Fosfolipídico. Então, toda gestação que eu tiver, eu teria de tomar anticoagulante. Então, essa foi outra dificuldade que eu tive. Eu tomei ali durante toda a gestação, eu enjoei muito do início ao fim da gravidez, e eu acredito que essa medicação tenha contribuído para esse enjoo, porque eu vomitei, gente, até as vésperas ali de ter minha filha. Daí, outra dificuldade foi o meu puerpério, né? O meu pós-parto, porque quando minha filha saiu do hospital, eu voltei para a cidade que eu morava e ali eu não tinha uma rede de apoio. Daí foi muito dificultoso cuidar de uma criança sozinha, sem eu ter experiência nenhuma com isso, né? Foi muito desafiador, eu chorava muito. Noites perdidas de sono, eu amo tanto dormir. Fiquei doidazinha da Silva, porque era uma coisa você perder uma noite, você já passa uns 3 dias para poder se recuperar a sua energia. Imagine você tá perdendo o ano inteiro, passar o ano inteiro perdendo noite, né? Então foi muito difícil para mim. Fora que eu não tinha assim apoio também de dia para fazer as coisas dentro de casa. E isso aí já mexeu muito, muito comigo, sabe? Já foi um choque. Aí aquele clima de romance que eu tava com a gravidez, com a maternidade, já caiu por terra, né? Já comecei
a me ver sem conseguir lavar, sem ter tempo para lavar o cabelo, até para ir no banheiro, fazer coisas básicas, tinha que levar a criança no colo, imagine. Imagine. E outra coisa que me desafiou muito foi a perda da liberdade, né? Da liberdade de vir, de fazer o que eu bem queria, na hora que eu queria. Eu gosto muito de ir no comércio, bater perna, ir em loja, olhar as coisas com calma. Depois da maternidade eu já não pude mais fazer isso, tinha que fazer as coisas bem apressada, as coisas dentro de casa também, que eu tinha uma lerdeza para fazer, hoje eu faço rapidinho, ó, num piscar de olhos, porque Juju, ela quase que não dormia de dia, o sono dela era bem levezinho, então eu tinha que fazer as coisas muito, muito rápido, muito ligeiro, para poder dar tempo de fazer, né? Outro desafio, ó, quando eu tive Ju, eu já estava no último semestre da faculdade, né? Eu já estava ali fazendo as provas finais do último semestre, e minha vida, 24 horas, era cuidar do bebê, e cuidar das coisas do bebê, e cuidar da casa. Eu mal tinha tempo para mim, para cuidar de mim enquanto mulher, né? Parece que essa questão, assim, de ser mulher, ela some com a maternidade, pelo menos até a gente se dar conta disso e se voltar para a gente, mas ela some assim de uma forma muito natural, porque todo o seu tempo é de fato para as coisas do bebê, para o cuidado daquele ser humaninho. Então eu estava ali no final de semestre, já fazendo as provas finais, os trabalhos finais e pedindo ajuda aos colegas, porque eu não conseguia dar conta. E eu pensei, meu Deus, se eu tivesse hoje ainda um caminho a ser percorrido na faculdade, eu acho que eu não ia conseguir dar conta. Nós mulheres somos muitos, eu não queria falar guerreiras, nós somos muito vitoriosas, né, por dar conta de tantas coisas ao mesmo tempo, porque na minha sala tinha várias mulheres que eram mães de crianças pequenas, e eu sinceramente eu não sei como elas conseguiam dar conta, né, de trabalhar fora, de cuidar da casa, de cuidar do filho e ainda estudar. Eu, naquele momento, pelo menos naquele momento ali da criança de colo, eu acho que eu não conseguiria dar conta disso. Então, eu dei graças a Deus por eu já estar no último semestre, quando eu tive a minha filha, porque aí eu consegui dar continuidade, né, naqueles trâmites finais e ainda assim com a ajuda dos professores, com a empatia dos professores, a ajuda dos meus colegas. Esse foi outro desafio, né, dos estudos, que eu acho que se não tivesse no final, que eu não ia conseguir, eu ia ter que trancar o curso ali, pelo menos naquele primeiro ano de vida da criança. Eu nem sei como ia ser na verdade, gente, porque tem todo um enredo, né, por trás disso. Né, que eu morava em outra cidade, e fazia faculdade em outra cidade, e minha família morava numa outra cidade. Então, se eu quisesse continuar estudando, eu teria que morar perto da minha família, sabe? Porque ali naquela cidade que eu morava só, eu nem ia ter ninguém para olhar a criança. Só que a faculdade fica bastante longe de onde a minha família mora, fica mais de 100 quilômetros. Então, não ia dar, eu ia ter que trancar o curso. Mas graças a Deus já estava no final e deu tudo certo. Outra dificuldade, ainda voltando, né? É a dificuldade de vir, de fazer as coisas. Nossa, isso abalou demais o meu psicológico, porque eu sempre tinha um compromisso de viajar, né? A trabalho mesmo. De viajar, de fazer minhas coisas. Eu gosto muito de estudar, sempre estou fazendo curso. E tudo isso, né, eu tive que, naquele primeiro momento, deixar de lado, para ter dedicação exclusiva à minha filha. Fora que, assim, quando eu comecei a trabalhar, voltei para o trabalho após a licença maternidade, né? A gente volta assim com o coração tão apertadinho de ter que deixar aquele ser humaninho chorando
em casa. E tem mulheres que deixam de trabalhar para poder ter a dedicação exclusiva à criança. Essa mulher vai pagar um preço de ficar fora do mercado de trabalho e de ficar dependente financeiramente do marido ou de terceiros. E quem trabalha, a mulher que trabalha assim como eu, paga o preço de deixar os filhos com terceiro, de não acompanhar 100% o crescimento, o desenvolvimento da criança, né? E só quem é mãe sabe o quanto que dói a gente sair para trabalhar e deixar nossos pequeninos em casa. E o meu trabalho, geralmente, eu tiro serviço de 24 horas. E eu sinto muita falta dela e sei que ela sente falta de mim também. Isso é algo... Eu agradeço muito a Deus pelo meu trabalho de coração, mas isso é algo que me dói muito, né? A mulher, ela fica ali na maternidade o tempo todo entre a cruz e a espada, né? E ela, independente da escolha que ela fizer, se ela vai trabalhar, se ela vai estudar, se ela não vai trabalhar, se ela não vai estudar para cuidar dos filhos, ela vai pagar um preço. Ela vai pagar o preço, sim, do julgamento da sociedade, né? Ela vai pagar o preço de ficar fora do mercado de trabalho, ou então, se ela está no mercado de trabalho, ela vai pagar o preço de não participar tão ativamente da criação do seu filho. Então, assim, se você está pensando em ter um filho, avalie direitinho, gente, porque é muita responsabilidade, muita criar, educar um ser humaninho com seus princípios, com seus valores, né? Nessa sociedade que está tudo tão bagunçado, onde o certo é errado e o errado é certo, é muito complicado, né? A gente carregar as nossas dores, os nossos medos, os nossos dias ruins e ao mesmo tempo tá ali lidando com outro ser humaninho cheio de birra, cheio de necessidade. Às vezes você só quer se acolher, ficar no seu canto